Pode falar. E, e esse foi um dos projetos contemplados para um edital de fazer filmes de 1 minuto com o tema Meu Melhor Amigo. Então, o tema foi motivado assim, pelo próprio edital. E aí eu contei a história de um menino que tinha um elefante, que o melhor amigo dele era um elefante. É, no storyboard original, esse menininho aí, que é o Yuri, era o menininho do Aquarela. Eu tinha feito com o menininho do Aquarela. Então, não é à toa que você guarda algumas relações, essa coisa dos olhinhos de pontinho separado e tal. Sim, sim, parecido. Ele evoluiu do menino do Aquarela para isso aí, porque a gente ouviu o conselho de alguém lá do Canadá, quando a gente mostrou, dizendo, cara, acho que devia é, rever esse personagem, enfim, a gente acabou ouvindo esse conselho e repensou esse personagem para trazer também aí nessa carona. Eu aproveitei para trazer um pouco dessa coisa da etnia, né? Você tem 3 crianças no Legal, casal, legal. então Sim, eu fiz o, o Yuri ser esse índiozinho aí, né? Como se fosse um descendente de indígena. muito bom. Legal demais. Até porque na América Latina você tem muito, né, É, desses povos nativos, descendentes desses povos originários, e poucas vezes são representadas nas animações, né? sim. Então, achei que fazia sentido que a gente pudesse mostrar um pouco dessa diversidade também. E uma outra coisa interessante também, que é, na minha percepção aqui, é que você foi refinando a técnica também para trabalhar no Flash, né? Isso é tudo Flash ainda, né? Isso foi ainda Flash. é, Aham. Então, aí nessa hora eu acho que já não tinha uma preocupação tão grande com o tamanho de arquivo, tanto que o Já desenho tava está muito desenhando, mais, tem muito mais informação em termos de pontos sim. e tal. Aham. É, e eu queria dar um viés um pouco mais elaborado em termos de arte, etc. Agora, não é o resultado final da série, por exemplo. Na série houve mais uma procura de uma Sim. linguagem mais marcante, de algumas características que pudessem ser mais reconhecíveis e mais limpo, também mais colorido. Nesse curto, os cenários são todos monocromáticos, então a Os gente foi mono, buscar né? mais Sim. cor, né? Aham. E, e assim, Eu. o, o, o Aham. curta tem. Não sei se você reparou ali que o Golias é rabiscadinho, né? Sim, sim, sim. Porque, na verdade, no curta é como se o Golias fosse mais assumidamente imaginário, né? Imaginado, né? Sim. É o desenho que o Yuri faz dele, porque é ele que desenha. E no final, você vê que é o Yuri que está rabiscadinho. Tem uma pegadinha ali, porque ia ter uma narração onde Ah, você acha que legal, é o ó. menino que está falando e no final quem está falando é o Ah, Golias, vamos né? dar uma olhada nisso. É no finalzinho aqui? É, Ah, é verdade, ele tá rabiscadinho lá. é Aham. uma coisa sutil, não é uma coisa que as pessoas pegam assim, em geral, mas a Legal. brincadeira é dizer quem é o amigãozão, quem é o imaginário de quem, né? Muito É, bom, entendi. Um mundo paralelo onde o elefante tem um o menino menino. de amigo. E ele abraça o menino na hora que ele vai dormir, porque ele tem medo do escuro. Então, a série vem muito desse conceito. Não é o mais grande ensinando o pequeno. É uma Ah, tá. troca, né? São ambos amigões. Exatamente. Muito bom. O que eu queria comentar a respeito do meu amigãozão é você. Eu não sei se esse é o momento, se você tem alguma coisa pra falar entre os dois, porque a gente já chegou no meu amigãozão, né? Sim, Mas daqui do projeto do curta pra virar uma série, imagino que tenha tido uma caminhada, né? sim, sim, E, sim. assim, não sei se agora é o momento, mas você foi parar no Rio de Janeiro como? Acho que era legal falar também, né? Então, isso tem muito a ver com aqueles clipes do Toquinho, né? Eles foram feitos por um projeto chamado Mundo da Criança. Ah, do Mundo da Criança, sim, O sim. Mundo da Criança era tipo um CD-ROM, que depois virou online. E ele era uma tentativa de fazer uma versão digital da enciclopédia Mundo da Criança, que é uma enciclopédia que fez muito sucesso na época que as enciclopédias eram a melhor coisa que você podia ter em casa, Você encontrar, né? né, para você ler livro, ou ler histórias, fábulas e aprender um pouco sobre um olhar infantil, mas sobre ciências, sobre o mundo. Isso. Legal. Essa enciclopédia era editada pelo avô do André,
e é hoje meu sócio na 2D Lab, né? Sim, A, o mundo da criança, então ele queria pegar essa enciclopédia do avô e transformar em um conteúdo atual e dirigido para o público sim. infantil, mas usando os meios digitais. E aí ele me encontrou, porque eu comecei a fazer as animações em Flash, e aí ele fez essa parceria com o Toquinho, e eu entrei para produzir essas animações Ah, então a parceria. como serviço. A animação é uma parceria com o Toquinho mesmo, não foi um É, abelhudo, foi lá, pegou a animação. não. Na Até porque já tinha verdade, uma preocupação com o direito autoral. Tô dizendo isso porque a gente tá vivendo um mundo que você pega não, qualquer não áudio e daria. Não, transforma numa imagina, animação. não daria, É porque outro mundo, né? você está falando de Toquinho, de Vinícius, isso é muito sério, você não pegaria essas Sim. músicas aleatoriamente. Era uma parceria que, inclusive, o Toquinho começou a usar nos É. shows dele, a apresentação do vídeo da Ah, Aquarela legal. entrou no show do Toquinho porque deu muito certo, assim, então ele mesmo Que ficou legal, hein? amarrado no resultado final. E assim, depois dessa experiência, a gente viu que ia dar mais pano para manga de produzir mais coisas para o mundo da criança. E aí eu manifestei para o André a vontade de sair de Porto Alegre e de vir para o Rio por conta de estar preocupado com algumas coisas para o futuro que no Sul eu estava batendo num teto, assim, em Tá, termos tá. porque existe isso, né? Existe onde assim é mais fácil quando você está no centro do país, às vezes porque cidades têm mais recursos, você tem editais com mais recursos, mas você está, sei lá, aqui você tem a Ancine, na época não tinha ainda, mas você está perto das instituições também, ou das grandes empresas que podem patrocinar projetos, etc. Tá E certo. então vinha com uma necessidade de criar mais oportunidades para Aham. projetos. E o André, por sua vez, ele não é ele estava querendo criar conteúdo, ele estava precisando de um sócio que fosse criador para que ele pudesse produzir coisas que ele também pudesse ficar com o patrimônio, né? Tá. E aí a gente se juntou, na verdade, quando a gente veio para o Rio, a Marília saiu da sociedade e entrou o André. Na verdade, aí foi o momento onde ela começou a se dedicar à literatura, que aí a coisa de fazer ilustração publicitária meio que fechou. A Marília se dedica até hoje à literatura infantil, mais como um trabalho autônomo, e a empresa passou a ser o que veio a ser a 2D Lab, que é uma empresa mais dedicada a projetos de propriedades intelectuais nacionais, mas que possam ser feitos em grande escala, para levar para vários lugares. Tá. E nesse período, aí entra um pouco no que você estava perguntando, estava comentando, a gente pegou carona em várias políticas públicas que surgiram, eu já mencionei o edital de 2004, mas houveram apoios diversos, apoio com a viagens a mercados internacionais, que é uma coisa que até então não tinha para o nosso setor. Houve uma retomada do acordo bilateral do Brasil e Canadá, que é uma coisa que a gente também pegou carona, porque o nosso Amigãozão é uma coprodução com o Uma Canadá. coprodução, né? Sim. Houveram investimentos em capacitação, de trazer produtores executivos para o Brasil para ensinar para a gente como é que era, como é que tinha que ir para o mercado, como é que tinha que se organizar como produtora, visitas a outras empresas para a gente entender como é que as produções eram feitas, etc. Então, assim, muitas coisas foram feitas naquele momento que, se você pegasse carona em todas elas, e o Amigãozão foi um projeto que fez isso em quase tudo, ele pegou carona em tudo aquilo, sem Sim. falar assim, no fundo setorial que surgiu nessa época. Teve o Procult do BNDES, que foi um outro investimento grande que feito através do Banco BNDES, que a gente também Sim. pegou carona. Uhum. E a gente tinha também a Lei 12.485, que é aquela lei que coloca uma cota para a TV paga exibir conteúdo nacional. Tudo Ah, isso sim, sim, sim. junto É. dá uma liga, entendeu? Que você Dá uma liga, é. que fertilizou muito o terreno para a gente conseguir viabilizar o que seria uma das primeiras séries grandes. Assim. A gente fez de cara uma temporada de 52 episódios.
É. que é uma coisa que até hoje é muito difícil de fazer, porque é muito caro produzir uma série desse tamanho. Se você não coproduz, não tem investimentos de grande importância, como esses que eu citei, você não consegue fazer. Talvez nem seja o ideal começar fazendo tantos, mas o lance é que é muito difícil de vender para o mercado internacional uma série com poucos capítulos. Ah, é? Então, porque eles precisam que a criança fique fiel ao canal ao longo de Ah, um entendi. ano antes Já é de um virem novos pré-requisito do capítulos. canal. Entendi. É uma preocupação, né? Não é nem um pré-requisito, às vezes eles passam, mas eles sabem que tem uma questão. Depois de um ano, aquilo gasta, cansa mais. Se você tem só 13 episódios. Então você tem que fazer uma lógica de entregar 26 e já está fazendo mais 26, por exemplo. Né? É, Que talvez seja o modelo que o Brasil mais conseguiu assimilar. Tipo, fazer 20, de 26 em 26, mas sem parar. Sabe? Tipo, tá ali já entrega, mas já tá começando a entregar o próximo. muito bom. E o. E é o famoso. Aconteceu nessa época o famoso boom da animação dos estúdios, né? Muitos estúdios já Sim. começaram a aparecer, né, também, né, Andrés? Sim, coisa que hoje está em crise de novo, né? Quer dizer, os estúdios existem, mas assim, eu tenho chamado atenção para uma questão que eu acho bem relevante, Legal. principalmente quando a gente fala de conteúdo infantil, tá? Uhum. Por volta de 2014, aí eu estou dando um salto, porque eu estava, tipo, o Amigãozão, vamos lá, o curta é de 2006, ele ficou pronto em 2006. Em Isso. 2009, a gente teve, tipo, o sinal verde para começar a produzir. Fazer a Então, série, isso. a gente ficou, ou seja, 3 anos tentando vender. Olha como demora, né? Tentando Sim. vender aquela ideia como uma série. E a gente começou a entregar episódios em 2010, final de 2010, primeira temporada. Em 2014 a gente entregou a segunda temporada. E o que acontece é que mais ou menos nessa época, 2014, baixou uma resolução da CONANDA, que é ligada ao Ministério dos Direitos Humanos, que estabelece regras bem rígidas para a publicidade infantil. Tá? Isso, é. Uhum. Isso acontece, na verdade, no mundo inteiro. No Brasil aconteceu mais ou menos nessa época. Já existia uma autorregulação, que o CONAR meio que tomava conta, mas antes disso era muito liberada, a ponto de ter umas coisas realmente absurdas, assim, né? De tentar fazer a cabeça da criança de que ela tinha que encher o saco dos pais até o pai comprar o que ela estava pedindo. Então, assim, como a criança não tem poder de discernir ainda que aquilo é bom ou não para ela e fazer ela ter esse protagonismo todo na decisão de uma compra, era uma coisa delicada, foi restringido. Com isso, você vê que acontece um efeito nocivo para o mercado de produção infantil, que não tinha antes. Aham. Por exemplo, TV aberta, você vê que os canais tinham um horário da manhã que era da criança, né? Desde Xuxa, desde Angélica, enfim. Sim. E só quem manteve a grade com programação infantil, assim, num espaço grande, foram as TVs públicas, que não dependiam de orçamento de publicidade. Então, assim, resumindo, com isso se perdeu muito da capacidade de investir em conteúdos nacionais independentes. Né? Porque as TVs pagas têm menos recursos, apesar de eles terem as cumprir cota. Eles também não podem vender espaço publicitário para criança, então, por isso, eles só têm um orçamento mais limitado. Enfim, o resultado é que, se você comparar com outros países, eles tomaram essa decisão de restringir a publicidade atrelada a alguma outra política de compensação. Que é como se estivesse dizendo, a criança, sem esse conteúdo, ela vai consumir o conteúdo importado ou o conteúdo inadequado, vai ver novela. Porque, sei lá, no que eles tiraram a programação na TV aberta, começaram a colocar programas adultos, que os que podem exibir comerciais. Né? Por exemplo, você não vai anunciar um Toyota ou uma marca qualquer que interessa ao adulto num programa infantil, porque ninguém vai estar daquele Sim. público consumindo aquela marca.
É, então, você põe um programa adulto, que aí você pode colocar, e aí o departamento comercial da CBS consegue vender aquele anúncio e tudo se paga. E o infantil? Fica onde? Entendeu? Como é que você vai garantir que uma produção cara seja patrocinada, né? Seja realizada, né? Porque precisa de uma união de muitos esforços, né? E todos têm pouquinho. Mesmo que todo mundo coloque um pouquinho, não chega a formar, um, um valor à altura do que uma produção precisa. Então, hoje em dia, eu acho que a gente está enfrentando uma crise de conteúdos nacionais independentes. Existem, mas, por exemplo, as marcas que conseguiram furar uma bolha, elas vieram dessa época. É, Né? Tenta imaginar quais são as marcas relevantes do Brasil. de desenho animado, né? Elas vieram dessa época. Sim. De lá para O cá, irmão do Jorel. mesmo que a gente tenha lançado coisas no streaming não consegue dessa liga, né? Porque você não tem o canhão de... Na TV você tinha, era lançado Amigãozão, ele era anunciado no canal, quem assistia o canal acabava sabendo que existia e acabava consumindo, e aí se o programa era bom, você tinha uma fidelização daquela audiência. Continuidade, No sim. streaming você lança lá e fica lá, né, numa prateleira, assim, tenta divulgar, mas não tem essa máquina massiva que o próprio canal fazia ao divulgar o seu trabalho, que te deixava em pé de igualdade com qualquer outra coisa que vinha de fora, entendeu? E tem uma outra coisa também que tem acontecido que eu ouvi falar também aqui no canal, né? Que o pessoal tá dizendo que a criançada fica mais no YouTube, né? Não fica muito nos streamings, né? Que as pesquisas dizem isso, né? Que o Cara, a streaming verdade é que eu acho que o problema está muito em função do frenético, né? De você ficar trocando, de você ficar passando, né? de Então, ter sempre opções do lado, né? Em eu não looping, sei, né? eu tenho a impressão que a gente está vivendo um, uma fase também, porque ela vem evoluindo, né? Hoje está muito... Essa coisa de trocar, o TikTok é muito mais intensa. Eu passo o dedo e já troco conteúdo. É isso, Mas o para onde TikTok. evolui isso? Vai chegar uma hora que você... primeiro tem os danos que isso pode causar, né? Você Exato. acaba tendo muito mais problemas cognitivos, né? Mas segundo, que vai ter uma hora que isso vai cansar e você vai ter que migrar, talvez, para uma redução desse consumo, porque para onde vai se você não puder ficar 2 segundos num conteúdo, né? Exato, assistir um filme longo, né? A criança não É. assiste mais filme longo, né? Ou Então até o adulto, né? eu continuo apostando nas histórias que têm essa capacidade. Não, sem dúvida. Eu acho que isso é o mais correto até para educar a criança, né? A gente que é pai, né? Sabe que é da importância da criança ter uma atenção mais longa, né? Imaginar junto com coisas que tenham métricas diferentes dessa velocidade toda, né? Sim. É, Porque gera muita ansiedade, gera sim, muita impaciência, né? exatamente. Eu fui no hospital recentemente aí com a minha filha, que a minha filha teve um probleminha no olho, ela bateu aqui assim, né? E ela cortou por dentro da pálpebra aqui, né? Eita, coitado. Mas ela tava bem já, a gente só foi lá só pra conferir, né? Aham, Eu costumo brincar que a veterinária aqui em casa cuida de todo mundo, né? Minha esposa. certo. E aí ela já tava meio que de olho, já tava tudo certo e tal. A gente só foi pra tirar a tema. E tinha uma família, né, atrás da gente ali, que o menino tava lá no, no tablet e mandando ver o YouTube lá, né? Aí a mãe tirou pra poder fazer outra coisa. Ele começou, YouTube, YouTube, chorava, né? Você fala, caramba, meu Deus do céu, né, cara? E aqui em casa Aí a já está galera estragado, assiste. né? Aí Oi? já está estragado, né? Porque como é que você vai resolver essa situação? Né? Como é que você vai consertar isso? É, então. Então é um negócio, cara, que é preocupante mesmo. Você vê assim que é uma. Como é que fala? É uma tranquilidade para os pais, mas é uma coisa terrível, né, para educação, né?